que ser exata. E às vezes as pessoas querem que a gente pegue um pouco mais pesado, mas o profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes a pessoa viajou 9 horas de avião, chegou mais inchada do que ela estava e ela quer desinchar na primeira drenagem linfática. Não vai desinchar. Bem-vindos a mais um episódio do InoveCast, o podcast que traz histórias reais, profissionais extraordinários e pessoas que dedicam a vida a transformar outras vidas. Hoje, recebemos uma convidada que une um cuidado técnico e propósito em tudo o que faz. Ela trabalha com drenagem linfática pós-operatório e também atua no Spitex, oferecendo atenção e acolhimento a pessoas em seus momentos mais delicados. Ela construiu uma trajetória com muito estudo, entrega e sensibilidade, ajudando mulheres a recuperarem autoestima, saúde e bem-estar, e apoiando pacientes que precisam de cuidado contínuo. Uma brasileira que honra suas raízes e faz a diferença aqui na Suíça com um trabalho que vai muito além do toque. É sobre empatia, presença e humanidade. É uma alegria imensa receber você aqui. Rose, muito bem-vinda ao nosso programa InoveCast. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você essa noite. É um prazer. Que bom que você resolveu estar junto conosco, perdendo o medo, né? Também Conseguimos chegar nesse dia, né? Exatamente. Foi demorado e você estava um pouco apreensiva, mas vai correr tudo bem, porque nada melhor do que contar a sua história. Sim, claro. E eu já começo o nosso podcast, Rose, perguntando para você quem é a Rose e o que trouxe a Rose até aqui. Meu nome é Rose de Souza, tenho 47 anos, tenho um filho, Francisco. Sou mineira de Belo Horizonte, filha da Antônia e do Antônio. Tenho o filho, né, que se chama Francisco, e é ele que me dá o gás para continuar estudando aqui na Suíça, a entender a cultura deles, e tem sido muito bom esse desafio. Quanto tempo você está na Suíça, Rose? Tem 7 anos que eu estou na Suíça. Eu já visitei a Suíça várias vezes antes de morar aqui definitivamente. Eu vim através de familiares. E a Suíça me despertou pela qualidade de vida. Mas quando eu vim, eu temei e vim, né? Porque muitas pessoas não estavam de acordo com a minha vinda. Então, eu não compartilhei isso com muitas pessoas, porque eu ia receber muitas... como que eu posso dizer? Cuidado, não vai, olha lá, o que você vai encontrar por lá. Mais ou menos isso. Eu trabalhava no hospital, era servidora pública do estado de Minas Gerais, então eu estava deixando um cargo público. Muita gente mandava mensagem, você quer que eu mude você de setor para você não ir? Mas eu temei e vim. Estou aqui. Que maravilha, que maravilha. Nós já vimos no princípio do nosso podcast que você, além de trabalhar com a estética, que é a drenagem linfática pós-operatória, você também trabalha na Spitex. É o Mobility Flag. O Mobility Flag. E para que as pessoas entendam, porque quem está aqui na Suíça naturalmente vai entender o que é a Spitex ou o que é o Mobility Flag, mas para quem está em outro país que não fala o alemão, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a Spitex e o Mobility Flag. Então, o sistema de saúde da Suíça é totalmente diferente do sistema de saúde brasileiro. Quando uma pessoa idosa ela chega numa certa idade, ela precisa de um apoio, um auxílio domiciliar. E muitas das vezes esse contexto cultural é bem diferente do Brasil. Por quê? No Brasil, nós queremos os nossos pais pertinhos de nós, estamos lá sempre cuidando, faz uma cirurgia, nós queremos acompanhar tudo e queremos estar sempre com ele. Aqui é diferente. Aqui os filhos não acompanham muito os pais. É cultural. Então, quando esse idoso ele precisa de um apoio auxiliar do Spitex,
ele ainda tem uma boa mobilidade para estar morando sozinho dentro de casa. Mas quando ele demanda mais cuidado, um idoso acamado, ele já não fica em casa como o idoso do Brasil, que tem a internação domiciliar. Então, ele acaba indo para um Pflegeheim, acaba indo para uma casa de Altersheim. Que é uma casa de idosos, Casa de né? idosos, isso. Mas, assim, geralmente os idosos aqui da Suíça, eles são bastante ativos. Totalmente diferente dos idosos do Brasil. Por quê? Meu último paciente tinha 97 anos. Uau. E ele morava sozinho numa casa de 2 andares. Então, assim, ele estava com a mobilidade totalmente preservada, mas ele precisa de um cuidado, de uma atenção especial, para verificar se não está com sinais de infecção, se está esquecendo de beber água, que eles esquecem, principalmente no verão, né? E no Brasil, os idosos, eles já têm esse acompanhamento do filho, do neto, totalmente diferente do Brasil, da Suíça. É importante, né, de nós batermos bastante nessa tecla que, se nós formos pensar como é o suíço ou o europeu, nem tanto. Eu posso falar da Suíça, porque eu já moro aqui há muitos anos. Já na escola, eles preparam os filhos para que eles sejam independentes já a partir dos seus 5 anos de idade. Tem que deixar ir sozinho para a escola, tem que deixar caminhar sozinho. Então, assim, toda a Suíça já leva o seu filho, desde pequeno, a ser independente. Inserido culturalmente. Inserido culturalmente. Isso faz parte da cultura. E como você falou anteriormente, é muito normal de quando Eles ficarem sozinhos. Por um lado, eu, como brasileira, acho triste. E eu fico muitas vezes até mesmo pensando, ai meu Deus, meu filho está crescendo aqui. É claro que nós damos a ele uma educação mista, porque não tem como ser 100% brasileiro estando aqui, eles acabam absorvendo a cultura. E eu fico pensando, meu Deus, eu espero que o meu filho, quando eu esteja velha, não tenha que me colocar em um Altersheim, em um lugar de velhinhos. Não que seja ruim, mas a gente quer ficar perto da família, e isso é muito cultural. Cultural, e os idosos aqui, eles também não querem estar no Altersheim, eles não querem estar nessa casa de idosos, eles querem manter a mobilidade e atividade das vidas diárias ativa. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela também tem 97 anos e ela vai no Coop, vai no Migos comprar suas flores. Ela demanda mais tempo com o rollator, né, para caminhar. Mas eles fazem questão de manter essa mobilidade ativa, diferente dos idosos do Brasil. Os idosos do Brasil ainda precisam aprender muito sobre questão de se manter ativos, né? Não ficar tão dependente da família. Pensando nisso, o que você acha que teria que ser modificado dentro da visão e do pensamento dos idosos no Brasil para que eles consigam, nessa idade, estar ainda cheios de vida, cheios de mobilidade, como você falou? O que você acha que... Por que essa diferença tão grande? É questões cultural mesmo. Tem coisas que a gente não consegue mudar muito. Mas, assim, a princípio, eles precisam se manter ativo com a mudança do estilo de vida, tá praticando mais esporte para prevenção de doenças. E, com isso, eles vão conseguir ficar mais ativo e não ter doenças que demandam esse cuidado de 24 horas no Brasil. Isso tem a ver também com o sistema de saúde do Brasil, né? Por exemplo, se um idoso adoece ou ele está numa certa idade, os filhos não querem deixar esse idoso sozinho dentro de casa. Então, lá eles têm um apoio e um cuidado de enfermagem 24 horas por dia. Troca, plantão e entra e sai. Aqui na Suíça é diferente. Eu visito os pacientes somente de manhã ou à noite. E a visita de enfermagem é somente 1 hora, por exemplo. Os cuidados do Spitex, do Mobile Pflege, somente de 1 hora. Em 1 hora você tem que verificar se o idoso está bem, se ele não está com nenhum sinal de infecção. Você tem que perguntar para ele o que ele está precisando. Você tem que controlar a geladeira dele, se não tem nada estragado, porque eles esquecem. Você tem que controlar o que eles precisam comprar. Às vezes você precisa ir no supermercado com eles. Às vezes eu preciso acompanhar eles numa consulta médica também. Então, assim, é esse cuidado
que eles têm de 1 hora por dia, porque eles ainda têm uma mobilidade ativa. Gente, é quase assim, eu vivo aqui há muitos anos, eu vejo muitos idosos caminhando pela rua, mas é incrível como eles são realmente ativos. Não. Como eles são ativos e conversam. Tem gente que diz, ai, velho é chato. Você sentar do lado de um vovozinho, de uma vovozinha, os ensinamentos que eles trazem pra gente, as conversas que eles... São conversas que eu acredito que hoje em dia é muito difícil de se ter com o jovem, não com o jovem, mas com os idosos, digamos assim, de hoje. Sim, e assim, o que você pode oferecer de melhor para uma pessoa idosa hoje é o seu tempo. Então, assim, se você fica com eles 1 hora, eles já se sentem felizes, porque hoje em dia é difícil uma pessoa dar um tempo para uma pessoa idosa, até por questões da tecnologia, as pessoas estão muito no celular. Então, assim, quando você senta com esse idoso, conversa com ele, vê as fotos dele, que ele quer mostrar, ele se sente, assim, muito gratificados. Como é essa parte da família? Digamos, você... Trabalhando com esse tipo de paciente, você vê a família é presente, vem visitar também esses idosos, ou você diz que é se tornar mais velho e também mais solitário? Sim, é diferente também, mas eles recebem a visita dos filhos. Mas, assim, é uma vez por semana, ou às vezes eles marcam de almoçar toda terça, toda segunda com essa pessoa idosa, mas não é uma presença constante. Isso aí não está inserido dentro da cultura deles. E dentro... O que você diria que seria necessário para que os nossos idosos, voltando aos nossos idosos, o que seria necessário que a família, digamos assim, fizesse para que eles se sentissem também mais vitais, para que eles fizessem mais exercício? Você tem visto durante esse tempo que você tem trabalhado com eles, quais são as possibilidades quais os exercícios que eles fazem para manter não só o corpo, mas também a mente 100%? Tem como você dar às pessoas que estão olhando, né, vendo esse podcast nesse momento, dar uma ideia do que eles precisam fazer com seus idosos? Então, essa mobilidade ativa, né, essa vida ativa começa desde cedo. As pessoas aqui na Suíça, elas são pessoas totalmente ativas, elas fazem exercício físico, elas correm no frio, elas escalam montanhas, então eles têm uma musculatura muito boa. E de acordo com as pesquisas hoje, dos artigos científicos recentes, quanto mais força muscular você tem na perna, mais sobrechance de vida você tem. Então, assim, eles são pessoas que estão sempre na ativa da vida do esporte mesmo. Conta pra gente também, Rose, como foi que você começou a trabalhar no Spitex? Então, eu sempre tive dificuldade quando eu ia fazer o Bewerbung, né, que é as cartas de candidatura aqui. Eu sempre escrevia, enviava meu currículo e as empresas me respondiam a mesma coisa. Você precisa reconhecer seu diploma de enfermeira aqui na Suíça para depois você entrar em contato com a gente. E sempre as cartas e as respostas eram negativas. Aí um dia eu passeando com meu esposo e meu filho, eu passei em frente Spitex, e falei, eu vou mandar uma candidatura espontânea. E mandei e deu certo, né? Já estou lá há 3 anos e meio, contribuindo, né, com esses cuidados. E ela me contratou porque eu tenho pré-cheque positivo da Rote Cruz, que é a Cruz Vermelha, né? Então, quando você tem um pré-cheque positivo, a Cruz Vermelha já avaliou todo o seu diploma, já foi traduzido, tudo bonitinho, eles te dão um pré-cheque positivo e falam, agora você precisa fazer a prova do alemão B2, que é o B2, para você ganhar definitivamente a sua certificação de enfermeira na Suíça. Então, neste momento, digamos assim, é importante nós falarmos sobre isso para poder até mesmo as pessoas que vêm para cá entenderem esse processo.
Então, neste momento, mesmo você tendo toda a sua escolaridade no Brasil, aqui você já é taxada como enfermeira ou ainda não? Eu enviei todos os documentos que eles pedem, né, que está lá no pré-cheque positivo. Aí eles avaliam e falam, agora você tem um pré-cheque positivo, você pode trabalhar ou no hospital, ou no Hospitex, mas nem todos os hospitais e todos os Hospitex aceitam essas pessoas. Tem uma dificuldade de aceitação muito grande. Então, assim, por exemplo, hoje eu faço parte de um grupo de enfermeiros aqui na Suíça. Nós temos um grupo de WhatsApp para fortalecer, né, a equipe de enfermagem. E participamos na semana passada do primeiro workshop de enfermeiros brasileiros na Suíça. E o nosso objetivo é criar uma associação de enfermeiros mesmo aqui na Suíça para fortalecer essa categoria que precisa, porque todos juntos sempre vai se fortalecer mais, né? Sim, e o interessante é também de dizer que é uma profissão que é muito procurada. É muito procurada. Nós vemos aí, eu acho que, se formos ver, mais de 60% dos enfermeiros nos hospitais são estrangeiros. São estrangeiros, eles precisam, e a Suíça demanda muito desses profissionais, mas eles são bastante exigentes. Você tem que concluir todas as etapas que eles pedem, porque eles não dão chance mesmo. Você tem que fazer tudo certinho. Sim. E aí você me contou nos bastidores que você está fazendo uma escola. Conta pra gente um pouco qual é o trâmite dessa escola que você está fazendo, o que foi preciso e o grau de dificuldade que talvez você esteja tendo dentro desse novo universo que é estudar algo que você já faz. É a escola de alemão. A escola de alemão. Sim. Para você concluir esse pré-cheque positivo, você precisa do certificado da prova de alemão, ou da TELC, ou do GOT, nível B2. Então, você precisa fazer uma preparação, porque a prova exige uma preparação técnica para fazer ela. Então, você precisa fazer uma preparação para prestar esta prova. Eu já prestei 3 vezes e passei somente na conversação. A escrita, para mim, é a minha maior dificuldade hoje em dia, né? Com relação à gramática. Também, como eu disse no começo, e vou reforçar, quando eu cheguei na Suíça, eu fiquei muito doente, né? Em 2018, eu já fui chegando, dando trabalho. Tive que ser operada. Então, assim, aí quando eu cheguei na Suíça, eu me perdi. Não, nós nos encontramos novamente, não tem problema. Se perdeu, acha. Não, você já deu trabalho na Suíça. Não, verdade. Eu cheguei dando trabalho, fiz cirurgia. Aí a primeira cirurgia, a médica me operou sem saber que eu estava grávida. Eu perdi meu bebê. Aí eu fui numa outra ginecologista por outras questões, outros problemas. E ela falou, olha, você já está com seu reloginho biológico ativado. Ou você fica grávida agora, ou você não fica mais. Aí eu tive que escolher entre dedicar minha vida profissional na Suíça, como enfermeira, dedicar ao alemão, ou dedicar à maternidade, ser mãe. E eu escolhi ser mãe, e o Francisco está aí, lindo, maravilhoso, com 5 anos de idade, nos dá alegria, né? Então, deu certo, e realmente a ginecologista estava certo, porque agora eu me encontro na menopausa. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, dedicar à maternidade. Então, por isso que houve essa pausa e esse atraso. Eu digo que não é um atraso, né? É um momento certo que vai acontecer. Que incrível. E você diria para quem está vendo o nosso podcast aqui, que já trabalha na área de enfermagem no Brasil, pelo fato de ser... Eu conheço até mesmo 2 empresas que eles dão trabalho, eles recebem profissionais dessa área, porque é uma área muito procurada aqui na Suíça. E eles recebem os profissionais e mandam os profissionais para determinadas clínicas, hospitais e outras coisas mais. Inclusive, eles vão estar aqui junto conosco no nosso podcast também. Para o ano de 2026, eles vão estar aqui junto conosco, porque é uma profissão que realmente cada vez mais está crescendo aqui na Europa e precisa-se
do calor humano também que o latino traz com ele dentro dessa profissão. Você percebe um pouco da diferença entre o enfermeiro brasileiro, latino, digamos assim, entre o enfermeiro europeu? Eu tenho certeza que a demanda de cuidados ela é igual em todo mundo. Você tem que seguir todas as normas éticas, anatômicas, fisiológicas. Então, assim, com relação ao calor humano que você fala, talvez seja mais questão do filho, né? Do idioma, que às vezes você não tem aquele filho do idioma, então você se sente talvez assim um pouco perdido, né? O paciente, por exemplo, que pega um enfermeiro estrangeiro. Então, ele não vai ter aquele feeling de ele estar no Hospital do Brasil. Então, a diferença é essa. Mas, com relação aos cuidados, é o mesmo. Questão Sim. ética. Você disse que fez o seu teste, não conseguiu passar algumas vezes. Esse teste é muito difícil, digamos assim? Depende da dificuldade e da realidade de cada pessoa. Por exemplo, eu estou numa idade que eu tenho que dedicar a minha família e ao meu filho. Então, assim, não vai ser a mesma dedicação de uma pessoa solteira que não tem filho, ou como de uma pessoa nova que tem a memória melhor, que consegue absorver o idioma com mais facilidade. Então, assim, a diferença é essa. É uma prova difícil? É. Tem as técnicas corretas de se fazer? Tem. É possível? É. Como, por exemplo, tem uma pessoa no nosso grupo de enfermeiros, que ela é enfermeira, veio da Alemanha, tem 3 filhos, um é autista, ela nos relatou no último workshop, e ela tentou a prova 11 vezes pelo GOT. E ela não desistiu, e hoje ela está trabalhando como enfermeira dentro de um hospital. Uau! Então, Parabéns. A dica é persistência. Então, para você que está vendo o nosso podcast agora, nesse momento, realmente isso é algo assim, fora do normal, né? Alguém que ainda tem 3 filhos, que um desses filhos é especial, requer um cuidado especial, e essa pessoa conseguiu manter o foco e dizer, não, eu vou conseguir aquilo que eu me predispus a fazer. Então, assim, para você, parabéns. Eu não sei se você vai ver esse podcast, mas com certeza ela vai mandar para você. Então, parabéns por você não ter desistido daquilo que você realmente ama fazer. E, assim, temos que valorizar também o nosso processo. Por exemplo, eu não passei nessas 3 provas do TELC de alemão, passei só na conversação. Então, eu valorizo o meu processo. Por exemplo, eu que vou no médico com meu filho, eu que converso com o médico, eu que vou conversar com as professoras na reunião. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma para conversar e resolver problemas na Suíça. O último desafio que eu tive com o idioma, eu cheguei na casa e o paciente estava caído no chão. E eu tive que ligar para a ambulância com o meu alemão. Sim. E eles começam a conversar e perguntar como o paciente está. E eu me senti, assim, numa passagem de plantão, realmente, passando o plantão para o médico, assim. E de falar tudo como que a paciente estava. Então, assim, eu valorizo esse processo, entendeu? Sim. Independente se eu passei na prova de gramática ou não. Sim, porque são apenas alguns... assim, eu já estou aqui há muitos anos também e eu digo, a escrita alemã é muito difícil. Até mesmo, agora os suíços que falam português vão me matar, porque até mesmo os suíços não têm uma escrita 100% como um alemão, que foi na escola. Por quê? Porque até mesmo aqui nós falamos um dialeto, quer dizer, pelo menos na parte onde nós estamos, que é Zurique, a parte alemã, nós falamos além do alemão puro, nós falamos o dialeto suíço-alemão. Então, assim, escutamos algo na rua e aprendemos outra coisa na escola. Então, isso também atribui muito aos suíços, até mesmo, terem uma escrita, muitas vezes, não tão perfeitas. Claro que não estou dizendo, pelo amor de Deus, suíços queridos, não estou dizendo para vocês que vocês não podem. Não é isso, mas eu escuto dos suíços mesmo que eles não são tão minuciosos, muitas vezes, como alguém que fez a escola na Alemanha, pelo fato de ser uma língua tão difícil. E a carta que eles pedem para a gente escrever são 150 palavras. Uau! Uhum.
Então, Sem erros, né? sem erros. É assim. Eu acredito que talvez eu não passaria também nessa parte escrita. Não sei. Mas não é impossível, tem que Não é tentar. impossível. Tem que tentar. Então, você tente. Tente, porque você só vai saber se você é capaz tentando. 1, 2, 3, como a nossa... 11 vezes. como a sua colega fez, 11 vezes, e hoje ela está vivendo daquilo que ela se predispôs. Agora eu quero falar um pouco sobre a sua outra profissão, que tem até mesmo a ver Com com o cuidado, que você faz né? com cuidado, que é sobre a sua profissão de massagista, drenagem linfática. É terapeuta de drenagem linfática. Terapeuta de drenagem linfática. Conta pra gente um pouquinho. Eu falei massagista, mas ela já me corrigiu dizendo que é terapeuta de drenagem linfática. Explica pra gente, então, um pouco, até mesmo qual a diferença de uma coisa para outra. Sim, em primeiro lugar, eu queria dizer que por que que eu tenho esses dois caminhos de cuidado, né? Primeiramente, eu sou enfermeira. Então, assim, o enfermeiro, ele trabalha com a promoção da saúde e com a prevenção de doenças. Então, assim, nada impede de eu trabalhar, de promover a saúde para as pessoas, orientar elas como elas devem se manter saudáveis com a prevenção de doenças. Então, esse é o ponto principal e esse é o diferencial que eu tenho dentro do meu espaço de drenagem linfática. O meu primeiro curso de drenagem linfática foi no SENAC, em 2000, há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu fiz no SENAC durante 3 meses, ia todos os dias, né? O SENAC é bastante conhecido no Brasil como formadores de profissionais. E eu tinha que estar sempre nessas duas vias também. Quando eu fiz a faculdade de enfermagem, eu precisava ter uma outra renda para ajudar, né? No curso. Eu trabalhava dentro do hospital, então, assim, eu atendia clientes de pós-operatório no intervalo, às vezes, da faculdade. Eu chegava atrasada na escola, na aula, e eu estava atendendo no intervalo. Então, assim, a paixão pela drenagem linfática, ela aconteceu há 15 anos atrás. Desde então, eu nunca parei. Sempre tive esses dois trabalhos. E aqui na Suíça, eu cheguei e com essa bagagem também, né, de conhecimento da drenagem linfática e comecei a trabalhar para ajudar na renda e para ajudar também nesse processo de reconhecimento do diploma de enfermagem, porque as escolas de alemão não são fáceis, não são baratas, né? Então demanda muito tempo, dinheiro e energia também. Sim, sim. E dentro dessa área, né, como é que a drenagem linfática pode impactar a vida, a saúde, além da estética? É assim, por exemplo, a drenagem linfática, o nosso corpo, ele já tem uma drenagem linfática que funciona 24 horas por dia. Mas tem pessoas que têm uma deficiência da drenagem linfática, ou por problemas genéticos, né? Então, assim, ou às vezes ela fez uma cirurgia e teve a interrupção desses microvasos do sistema linfático. Então, às vezes, ele precisa do profissional, terapeuta manual, para auxiliar nesse processo e potencializar a drenagem linfática que já funciona no corpo há 24 horas por dia. Por exemplo, uma pessoa que vai no Brasil, às vezes, né, as brasileiras, elas gostam de fazer cirurgia plástica no Brasil. Porque elas gostam de ter contato com o médico de lado, o idioma delas. Então, elas fazem o tratamento de pós-operatório imediato todo no Brasil, durante esses 15 dias. Eu sempre recomendo elas ficarem mais, né? Eu, assim, no cuidado do pré-operatório, eu falo, tenta ficar 1 mês, mas muitas das vezes essas pessoas não podem, porque elas têm trabalho aqui, elas têm filhos, então elas acabam chegando aqui com 15 dias de pós-operatório. Então, como elas precisam dar continuidade nesse tratamento de pós-operatório, de tratamento de pós-operatório, elas acabam me procurando para ajudar nessa questão. Você não pode distrair. Não, eu só tenho TDAH. Você viu a situação aqui agora, é assim. Eu sou aquela criança que, se o professor faz uma coisa, ele já começa a bater o pé. Sem problema. Não, mas aí é isso, voltando ao raciocínio. Aí elas precisam dar continuidade nesse pós-operatório, né? Nesse tratamento de pós-operatório. Porque a terapia manual, ela é muito bem-vinda nesse processo. Porque
Quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, ou ela faz uma mastectomia com prótese ou sem prótese, há uma interrupção desse sistema. Então, você precisa potencializar essa terapia, esse funcionamento do sistema linfático com a terapia manual. E nesse processo, elas têm também a formação de colágeno, né? Que muitas das vezes, quando essa formação de colágeno começa a crescer desordenadamente, desorganizada, ocorre a formação de fibrose. E aí entra a terapia manual também, que tem que ser feito com muito cuidado, no momento certo, para que elas tenham o resultado da cirurgia plástica tão sonhada, para elas não perderem a cirurgia plástica delas. A fibrose, eu agora vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta minha. A fibrose, por que acontece a fibrose e como eu percebo que é uma fibrose? Tipo, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que é. Eu acredito que fica duro, fica parecendo umas bolinhas. Isso. Como é que eu reconheço que a minha operação ou que o meu pós-operatório não foi tão bem bom, conduzido. tão bem conduzido como deveria? É porque, assim, quando a pessoa faz uma cirurgia cirurgia plástica, ela passa por 3 fases, né? A fase inflamatória, a fase de maturação. Aí, nessa fase de remodelamento do colágeno, é que tem que estar atenta para fazer com a pressão certa, na hora certa, no momento certo. Se a pessoa deixa de fazer uma drenagem linfática no pós-operatório, porque a cirurgia não termina quando o médico acaba, e sim com a continuidade do tratamento, esse colágeno ele pode se formar desorganizadamente e formar aqueles carocinhos, como se diz lá no Brasil, assim, caroço de angu. Sabe? Fica, sim. Aí Aqueles você nódulos, sente uns nódulozinhos. Aí e até sim, visível, né? Fica até visível. Aí sim tem que entrar a terapia manual. Às vezes demanda algum tipo de aparelho também, entendeu? E você consegue tirar, digamos assim, a paciente já chegou às suas mãos no seu consultório com esses nódulos. Quanto tempo, mais ou menos, eu tenho que contar com o desaparecimento total desses nódulos? Ou eles não desaparecem mais? Não, tem que haver uma terapia manual para trabalhar de forma correta, pressão correta, em cima dessa fibrose, para acontecer o remodelamento, né, desse tecido conjuntivo. Então, assim, tem que... depende de pessoa para cada pessoa. Não é assim, não tem um tempo exato, assim, você vai terminar com 2 sessões, 3 sessões. Ela tem que ser bem conduzida e bem gerenciada, a fibrose. Mas você consegue, digamos assim... Reorganizar e consegue sumir com ela. Sim, o ideal é não precisar. O ideal é fazer a drenagem linfática. Porque se você faz a drenagem linfática, você não vai ter custos no futuro. Precisando de outros tipos de tratamento. Então, por isso que quando a brasileira ou outra pessoa vai fazer cirurgia mesmo aqui na Suíça, vai fazer uma cirurgia de plástica, ela precisa colocar o pós-operatório dela dentro do orçamento. Sim, sim. Inclusive, eu ia até comentar sobre isso, que nós estamos falando de várias coisas aqui, nós vamos ter alguém que tem uma firma que contrata enfermeiros para vir para a Europa. Nós vamos ter um médico cirurgião plástico e também alguém que leva, mas não para o Brasil, sim para a Turquia, Tunésia, nós vamos ter aqui no nosso podcast. E assim, o interessante que você falou é que realmente a maioria das pessoas muitas vezes esquecem do pós-operatório. E isso se diz que é uma das coisas mais importantes dentro da operação, além de escolher um bom médico, além de escolher uma boa massagista, você tem que pensar também que depois de tudo isso, para ter 100% de resultado, você tem que ter uma especialista como você que faça também as massagens de forma certa. Sim, e foi percebido também, né, dentro desse contexto que eu sempre me atualizo, sempre faço mentoria, sempre faço cursos, né? Meu primeiro curso de pós-operatório foi no Senac, em Belo Horizonte, há 15 anos atrás. Mas eu nunca deixei de me atualizar, de fazer minhas mentorias, né? Então, assim, foi percebido nessas mentorias que aqui na Europa não se faz tanto tratamento pós-operatório como no Brasil. Tem médicos que nem recomendam aqui na Europa, drenagem linfática.
Fala assim, faz depois de 3 meses, mas o ideal é fazer... No Brasil, o pós-operatório de cirurgia plástica começa já no bloco cirúrgico. A paciente já sai do bloco, já sai com tape, ela já sai com uma drenagem linfática, diferente de algumas cirurgias plásticas, de alguns tratamentos que foi percebido aqui em alguns congressos, né, que foram visitados, que esse tratamento de pós-cirúrgico não é tão ativo aqui na Europa, não. E até mesmo porque, olhando entre os valores que se paga, digamos assim, no Brasil para um pós-operatório e o que se paga aqui, a pessoa realmente tem que contar, você vai fazer 10 sessões, você tem que contar aí no mínimo de 80 a 120 francos. É mais. É mais? Hoje é mais? Tá vendo? É até mais. Faz algum tempo que eu não tenho ido à massagem. Não, pós-operatório, drenagem linfática, geralmente é bem mais do que isso. Mas, assim, o meu preço, ele é bem acessível para as mulheres brasileiras. Eu entendo que as pessoas têm as suas dificuldades. Então, assim, eu tento fazer um preço bem legal, sabe? Sim. E você... Uma coisa que talvez também é importante de estar perguntando, aqui a Krankenkasse, que é o seguro de saúde, ela reconhece alguns profissionais e aí alguns tratamentos são pagos pelo seguro de saúde. Neste caso, o seguro de saúde também paga essa parte da drenagem linfática? Não. Bom, vocês saberem disso, viu, mulheres? A pessoa vai fazer cirurgia lá no Brasil, o seguro de saúde jamais vai cobrir esse custo de pós-operatório, de cirurgia plástica. Pode ser que aconteça. Eu desconheço. Entendeu? Eu desconheço, pelo menos assim. Ou às vezes pode até cobrir, mas elas preferem fazer com uma brasileira. Sim. Elas falam assim, olha, meu plano até cobriria essa drenagem linfática, mas eu vou me sentir segura de fazer com você. Sim. Entendeu? E isso também é um outro tema, porque até mesmo existem alguns brasileiros que são reconhecidos pelo seguro de saúde aqui, que fazem terapias de massagem, só que isso também é outra história, outro podcast. Porque tem que fazer cursos ser reconhecido, fazer provas, é outra história também. E existe também essa dificuldade da língua e muitas vezes, por isso que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de terapia não são... Eu conheço poucos brasileiros que realmente passaram para o próximo passo, para esse reconhecimento, porque realmente é muito estudo, é difícil até mesmo por causa do alemão muitas vezes, mas existe essa possibilidade. Mas voltando aqui para você... sim. Não, só para reforçar também... A preferência das brasileiras de estar fazendo a drenagem linfática com uma pessoa brasileira é que, assim, pelo menos assim, eu entendo que elas gostam de ir no meu espaço pelo meu atendimento, meu acolhimento mesmo, né? Eu acolho essas mulheres, eu preparo um chazinho, eu separo 1h30, às vezes ela quer conversar, e às vezes elas estão tensas da viagem, tá com alguma aderência, dor nas costas, eu faço uma massagem relaxante, eu preparo bem o ambiente para elas se sentirem bem seguras, e isso, logicamente, vai refletir no resultado da cirurgia plástica, né, delas. Sim. Em inglês a gente diz o approach, né? A forma em que você recebe aquela cliente, isso também ajuda no estado emocional dela. E eu venho já para a parte do estado emocional aqui, que é como você consegue conciliar a carga emocional do seu trabalho como enfermeira, com os idosos, com as suas massagens, as suas pacientes de massagem que você tem de pós-operatório e com a sua vida pessoal. A gente precisa virar a chave, né? Agora eu estou em casa, né? Agora eu estou no Hospitex, agora eu estou no espaço de massagem. E, assim, eu conduzo isso bem tranquilamente, assim. Meus pacientes, eles são muito gracinhas, assim, né? Falando, assim, bem no português, assim, eles se apegam, né? Na verdade é isso, eles se apegam. Tem uma paciente que eu estou com ela há 3 anos, então, assim, eu já acostumei ir lá na casa dela, já acostumei esperar ela tomar o café. Aí, o que eu faço? Eu vou e separo esse tempo, no mesmo dia eu tenho um atendimento de drenagem linfática. Eu vou em casa,
tomo um banho, me maqueio toda, porque eu estou sempre bonita para minhas pacientes, para as minhas clientes. Importante, viu? Importantíssimo. Escutem. Peraí, fala para quem está assistindo ali naquela câmera como é que você deve se apresentar, até mesmo sendo enfermeira, sendo terapeuta. Como é que essa terapeuta deve se apresentar ao seu paciente? Aproveita. Tem que estar bem e bem bonita para esses pacientes e para as clientes. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é francesa que ela gosta de ficar vendo minhas blusas, ela gosta de falar do meu cabelo, da minha maquiagem. Então, eu sempre gosto de estar bem apresentável, tanto no Spitex e como dentro do espaço de drenagem linfática. Eu ia falar alemão. Drenagem linfática. Então, assim, elas chegam lá e falam, nossa, você está tão maquiada, tão bonita. Então, assim, eu tenho que mostrar que eu estou bem para essas mulheres, porque o meu objetivo é elevar a autoestima dessas mulheres. Entendeu? Porque, assim, a autoestima, ela não está ligada somente ao corpo. Ela tem que vir de dentro para fora. Para você estar bem, para você estar saudável. E a anestética é o último pilar que você vai cuidar dentro de uma tríade, né? Dentro do triângulo. Então, assim, primeiro você tem que cuidar da sua alimentação, dos seus hábitos saudáveis de vida. Depois você tem que modular o sono, saber se você está dormindo bem. E depois, por último, que você vai cuidar da anestética. Então, assim, para eu estar bem, para eu passar esse bem-estar para elas, eu preciso estar bem. Entende? Tem que mostrar para... Eu não posso chegar lá e atender a cliente na drenagem linfática de qualquer jeito. E é uma correria. Para estar bem para elas é uma correria. Sim, sim. Aproveitando aqui, você, querido e querida, que está aqui junto conosco até agora, você sabe que eu não ia deixar de fazer o que pedir, o que é pedir. Tá gostando do que você está vendo? Então, por favor, inscreva-se no canal, dá o seu like, escreve o que você está achando desse nosso episódio, porque é muito importante que nós venhamos saber como é que nós estamos fazendo esse programa da melhor forma para que você receba as informações certas, não só do que acontece aqui na Suíça, mas também de como alguém que é brasileiro saiu do seu país de origem e foi para um lugar completamente diferente, viver algo diferente e está trabalhando na Europa. Então, isso pode ajudar muito você. Então, quer saber? Dá o like, inscreve no canal, porque a gente merece. Eu acho que a gente merece isso. Então, vai, não deixa agora, faz isso lá agora. Eu quero ver o seu like lá agora. E escreve também nos comentários o que você tem achado até então. Voltando sobre a dica que você falou, como que eu devo estar bem dentro da área da saúde, do Spitex, dentro da área da drenagem linfática, eu sempre fui uma pessoa bem vaidosa, assim. Eu trabalhei muito tempo no CTI, no tratamento intensivo, lá como servidora pública, e eu acordava 1 hora antes para me maquiar. E eu falava assim, gente, os pacientes já estão doentes lá na cama, eu vou chegar com cara de doente? Não pode, né? Sim. Então, assim, eu sempre me preocupei com isso, de estar bem para o paciente e para o cliente. Sim. Uma coisa que nós não tocamos no assunto, e eu ainda quero pincelar, assim, rapidinho, nós falamos muito das mulheres, porque sabemos que as mulheres gostam, né, de fazer essas intervenções e se cuidam muitas vezes até um pouco mais, mas existem os homens que também passam por certos tipos de tratamentos estéticos ou até mesmo querem desestressar por algum motivo de dores, digamos assim, no corpo. Como é que você tem visto os homens hoje em dia procurando o tratamento estético e também o tratamento de drenagem linfática para poder desobstruir talvez algumas dores no corpo? Conta aqui pra gente. Então, os homens hoje em dia, eles estão sim, muitos vaidosos, estão procurando vários tipos de tratamento estético, botox, dentre outros. Mas na minha clínica, eu não atendo homens. Eu atendo homens somente com indicação. Por exemplo, um conhecido meu fez uma cirurgia plástica e está realmente precisando
de uma drenagem linfática. Aí eu atendo, mas o meu carro-chefe é as mulheres. Elevar a autoestima das mulheres, oferecer o autocuidado, ajudar no processo de emagrecimento. Engraçado você falar isso, Rose, porque eu tenho outras amigas também que eu tenho amigas que são massagistas e elas falam a mesma coisa que você. Eu normalmente não atendo homens. Tem algumas que nem sobre indicação elas não atendem. Tem um porquê disso? Eu imagino, agora eu vou dar uma de malvada, porque tem hora, eu fui muito boazinha até agora. Então eu vou botar um pouquinho malvadinha aqui nesse momento. Vamos lá. É aqui? É aqui? É aqui. Você, homem. Eu imagino que as minhas colegas massagistas, terapeutas, não querem atender, porque vocês não conseguem ficar com o negócio dormindo no meio das pernas. Só pode. Não é isso. Não. Mas assim, mas o que me vem em mente... Quando tem um trabalho profissional de terapia para dor, realmente não tem nada a ver. Eles conseguem se controlar assim. Eu não atendo porque o meu espaço, ele é muito assim... Eu trabalho praticamente sozinha, né? Se eu tivesse uma recepcionista, tivesse outras pessoas, eu poderia trabalhar, mas isso tem a ver com a pessoa, o profissional se sentir bem, entende? Sim. Então, assim, se não for para me sentir bem, eu não atendo. Sim, eu entendo, mas as minhas colegas também falam, né, sobre a mesma coisa. Elas trabalham muitas vezes sozinhas, então não sabem quem estão chegando. E você está ali trancada com alguém, é muito arriscado. Até mesmo aqui na Suíça, digamos assim, é arriscado. Mas eu também já escutei de algumas outras que disseram, às vezes eles não conseguem se controlar, mesmo sendo super profissionais. Ou confundem, né, a forma de trabalho. Por exemplo, eu tinha uma clínica estética no Brasil com a minha irmã. E nós abrimos essa clínica, nós tínhamos biomédico, nós tínhamos tinha a parte de cabeleireiro, tinha a parte do pós-operatório. Então, assim, às vezes nós recebíamos ligações de homens perguntando se não fazia massagem, outros fazendo trote. Então, assim, tem essa... Como é que fala? Esse estereótipo, digamos assim. Sim, sabe? De querer ir para ver como que é. Então, assim, algumas preferem manter as portas fechadas para os homens. No meu caso, eu não atendo homens. Sim, não, eu acho justo, Ela não deixou, gente, eu botar a minha malvada para fora. Ela foi lá e cortou. Não, quando há o profissionalismo, não acontece. Eu imagino. E é mais pelo fato de segurança mesmo. Porque a gente nunca sabe quem está chegando, né? Principalmente na Suíça agora, por exemplo, é muito escuro. Eu não atendo a partir das 5 mais nessa época de inverno, porque eu vou estar saindo sozinha do local. Então, assim, aí meu esposo tem que me buscar, porque realmente a Suíça é muito escura. E, assim, às vezes é do lado da floresta. Então, assim, a gente tem que se precaver com relação à segurança também, né? Inclusive, você comentando agora sobre isso, brincadeiras à parte, eu tenho uma conhecida que ela trabalha aqui nessa área também e ela passou por alguns momentos muito angustiantes dentro do negócio dela, tanto que hoje em dia ela não trabalha mais com isso, justamente pelo fato de atender, né, abrir o atendimento ao público masculino, trabalhar sozinha e ter que se trancar dentro do banheiro, gritar, para que nada pior aconteça. Nós mulheres somos... nós conseguimos e conquistamos um espaço dentro da sociedade de fortaleza. Mas não deixamos de ser frágeis, né? Sim. Então temos que nos precaver. Que bom, que bom. Muito bom conversar com você e entender também um pouco da visão de quem trabalha com isso, de quem trabalha nessa área, a sua visão e acredito para quem está nos vendo aqui também. Eu tenho uma parte dentro do nosso podcast que se chama ping-pong. Oi. Que é... Eu falo uma frase e você responde o que vem à mente. Então, eu quero fazer esse ping-pong com você. Um cheiro que te traz memórias boas. Cafezinho de Minas Gerais. Ei, mineiros! Mineiros agora batem palma. É um cheiro afetivo. Sim, sim. Um hábito de autocuidado que você acredita que toda mulher deveria ter.
se alimentar saudável. Um aprendizado que a Suíça te trouxe. Persistência. Um erro comum que as pessoas fazem num pós-operatório. São vários. E em profissionais errados. Que vão fazer uma massagem modeladora em vez de drenagem linfática e estragar a cirurgia da pessoa toda. Uau. Imagina, você acabou de sair de uma cirurgia plástica, seu corpo está todo inflamado por dentro, porque isso é por dentro, né, o processo inflamatório. E a pessoa vem e pega como se estivesse amassando um pão. Uau. Não pode. A drenagem linfática do pós-operatório, ela existe uma pressão certa de 40 mg de mercúrio. Então, essa pressão ela tem que ser exata. E às vezes as pessoas querem que a gente pegue um pouco mais pesado, mas o profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes a pessoa viajou 9 horas de avião, chegou mais inchada do que ela estava e ela quer desinchar na primeira drenagem linfática. Não vai desinchar. Você precisa respeitar o seu corpo e o tempo da recuperação do pós-operatório, entendeu? Então, não ir em profissional errado. Existem vários profissionais? Existe, mas procura saber quem realmente tem o conhecimento. Uma coisa simples que melhora o sistema linfático. Tomar água. Se tomar 2 litros de água por dia é difícil para você, o que será fácil para você na sua vida? Nada. Você acredita que eu não tomo, eu acho que nem 4 copos de água por dia. Então, Tem que peraí. tomar 2 litros, Vou aproveitar. gente. Tome água. Tome água. Bem, o que o trabalho no Spitex te ensinou sobre a vida? Muita coisa. A gente tem que valorizar a vida e aprender com eles mesmo, né? Eles querem viver, eles querem estar na comodidade, no comodismo da sua casa. Eles não querem depender do sistema de saúde, eles não querem depender de cuidado. Eles querem ser ativos. Isso eu aprendo todos os dias na minha jornada. De como que essas pessoas conseguem ter uma resiliência tão grande de viver longe dos filhos e da família e ainda querer viver. Ai, eu também quero. Eu sempre falo, eu quero viver até os meus 120 anos, se Deus quiser. Vamos viver até 150. A tecnologia e, E com saúde, né? os cientistas estão aí para isso. Um sonho que você ainda quer realizar? Talvez exercer a profissão de enfermeira dentro do hospital, né? Ter o reconhecimento de diploma, porque eu estudei muito. Eu ainda pago a minha faculdade, né? Porque eu fiz o FIES, eu venho de uma família muito humilde, meus pais me criaram da melhor forma possível. E eu sou muito grata por isso, né? Meu pai, ele me ensinou como empreender, né? Por isso que eu sempre estou empreendendo. Sim. Nós vivemos muita dificuldade. Às vezes eu pergunto assim, gente, meu pai me colocou para vender doce na rua com 11 anos de idade, eu e minhas irmãs. Mas era a forma que eles tinham, né? Sim. Era o jeito que eles tinham e eu sou muito grata por isso, porque ele me ensinou realmente a enfrentar a vida, a correr atrás do que você quer. E eu sou muito grata a meus pais, independente da forma como eles me criaram dentro da humildade, eu sou grata a eles pela vida. Que lindo. Que lindo. Pela vida. E terminando aqui, assim, já no finalzinho do nosso podcast, eu queria aproveitar esse momento que você está falando da sua trajetória de criança, seus pais, que você mandasse uma mensagem para quem está nos vendo, né? Eu acredito que em todo esse podcast eu sinto muita resiliência da sua parte também, nesse trabalho incrível que você está fazendo. Então, eu acredito que tem muita gente que está vendo esse podcast deve escutar de você uma palavra final do que você quer passar como pessoa, como Rose, para eles. Aproveita esse momento. A todas as pessoas, né, que estão em processo de imigração dentro do outro país, ou mesmo quem está no Brasil está passando por um processo de dificuldade. Então, assim, dentro do meu conceito, nós temos que colocar tudo na mão de Deus. Que Deus, ele consegue resolver todos os nossos problemas e tudo acontece no momento certo. Nada acontece fora
do momento que é planejado por Deus. Rose, muitíssimo obrigado por essa conversa rica, transformadora que você teve junto comigo aqui. E também esse seu cuidado, esse seu amor que a gente consegue sentir pelo outro, até mesmo pelos idosos, não só pelos idosos, mas também pelo que você faz, né, com a drenagem linfática, cuidar de outras pessoas. Eu acredito que isso é um dom. E você nos mostrou aqui realmente que você não faz simplesmente porque você precisa, digamos assim, porque todos nós precisamos trabalhar, mas você faz realmente porque você se importa com o próximo. Sim, e o meu amor pela enfermagem, ele nasceu quando eu morava em São Paulo. Eu morava próximo de um hospital bem grande, né, que era bem de referência, assim, era o Hospital Santa Marcelina. Então, os meus vizinhos praticamente trabalhavam dentro desse hospital. Então, eu estava sempre na minha casa lá, fazendo as coisas de casa e vendo as pessoas subirem de branco e descendo. Eu falei, eu quero trabalhar nesse hospital. Aí, a minha tia me deu o primeiro passo, né? Ela me ajudou com o curso de auxiliar de enfermagem. E depois eu dei continuidade em todo o processo do técnico, que eu também fui técnica de enfermagem no Brasil. Então, eu fui subindo, né? Degrau por degrau, até chegar na categoria de enfermagem. Então, assim, meu amor pela enfermagem, eu acho que nasceu a partir desse momento que eu sempre tive vontade de estar trabalhando dentro do hospital. Então, assim, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas que estão doentes, que estão precisando mesmo de um cuidado. E, assim, o profissional de saúde, quando ele escolhe trabalhar com pessoas, ele tem que entender que ele está trabalhando com pessoas, né? Então, assim, uma coisa que me marcou bastante foi quando, no meu primeiro trabalho, eu cuidei de uma paciente, foi muito boa com ela, sabe? Eu pude fazer tudo de melhor para ela. E essa filha dessa paciente, uma vez, foi no salão da minha irmã. Aí ela chegou, me viu e falou assim, nossa, você tá aqui, não sei o quê. Aí minha irmã falou assim, ela é minha irmã. Ela falou assim, nossa, ela cuidou tão bem da minha mãe e a mãe dela tinha falecido. Então, assim, você tem que sempre deixar uma forma positiva para as pessoas que você está cuidando, né? Sim. Porque todos nós temos problemas. A gente não pode levar os nossos problemas para essas pessoas que estão realmente precisando de cuidado. Sim. Uau, que lindo. Que lindo. Existe mais alguma coisa que você queira que nós não comentamos, não falamos sobre isso, e você acha que seja muito importante que as pessoas que estão vendo esse podcast escutem isso de você ainda? Faltou algo que você disse assim, eu ainda queria ter falado sobre isso aqui? Não, acho que nós falamos tudo, né? Sobre a enfermagem, sobre o atendimento com as clientes, né? No meu espaço da drenagem linfática. Então, acho que não faltou nada, não. E as pessoas os enfermeiros, né? Que estão precisando de informação sobre certificação do diploma na Suíça, pode entrar em contato com o Instagram brasileiro. O Instagram chama Enfermagem Brasileira na Suíça, que depois eu deixo lá escrito, né, no meu Instagram, ou então a pessoa pode chamar no direct para saber informações. Perfeito. E eu gostaria de presentear você com um Good Shine para você conhecer lá o meu espaço, um dia receber uma massagem, uma drenagem. Ai, é maravilha, maravilha. Olha, gente, eu amo massagem. Então, com muito carinho, eu agradeço de verdade. Amo. Ai, vou abrir, gente. Vou abrir para mostrar para vocês. Aqui. Olha que lindo, gente. Olha, um Good Shine que ela me deu para fazer uma linfodrenagem, uma massagem de drenagem linfática com muito prazer. Eu vou marcar para ir lá. E claro que no dia que eu for lá, eu vou mostrar tudo para vocês, para que vocês possam também conhecer um pouco o espaço da Rose. E nós já estamos chegando. Mas eu lembrei de uma coisa. Ela lembrou. Nós já estamos terminando o nosso... Mas eu lembrei de uma coisa. Ela lembrou, então vamos lá. Porque antes de terminar, geralmente as clientes chegam e falam assim, eu gostaria de fazer drenagem linfática. Aí eu pergunto, qual que é o objetivo que você gostaria de fazer a drenagem linfática? Aí ela fala, eu gostaria de emagrecer. Aí eu falo, olha, a drenagem linfática não emagrece, né? Ela potencializa você nesse processo de emagrecimento. Então, aí eu aproveito o meu conhecimento de enfermeira,
de promoção à saúde, de prevenção à doença, e vou acompanhando essa pessoa durante o atendimento, fazendo os insights para chegar na mente dela qual que é a importância de ela se cuidar e se amar e cuidar da saúde em primeiro lugar e depois se preocupar com a estética. Então, assim, teve uma cliente minha que chegou, eu expliquei para ela, falei, olha, vamos fazer um detox, vamos fazer uma modulação gastrointestinal, modulação do sono. E deu certo, essa cliente minha perdeu 11 quilos sem canetas. Uau! Sem canetas, somente com orientação, promoção à saúde e drenagem linfática. Que maravilha, que maravilha. E para você que ficou aqui conosco até esse momento, eu não poderia deixar de terminar esse episódio falando de quem e agradecendo a quem. Primeiramente, agradecendo a Rose, que aqui esteve junto conosco, mas também os nossos patrocinadores, porque eles fazem com que tudo isso aqui, com tudo que nós temos, seja possível. Então, muito obrigado a eles que estão aqui na nossa tela, que é, olha, o Amorim Consulting, impulsionando negócios com propósito. Ticket Flow, que conecta você e o seu evento a pessoas. Nós temos também Thaís Sgarione, que ela fala sobre inovativa estética. Fabiana Plais, Vivendo Bem, Me Amando Mais, Real Estate Island. Alessandra PMU, Amanda Sline e também nossa querida Renata Uzeda, que ela trabalha também com terapias significativas. Então, eu agradeço a cada uma dessas pessoas que acreditam no nosso trabalho e fazem com que tudo isso seja possível. E, claro, você que está aí nos assistindo é a parte principal de tudo isso, porque se não fosse você, nós não teríamos a possibilidade também de estar falando sobre os nossos negócios, sobre o que temos dentro de nós. E quer saber mais? Você que está aí olhando, você também tem a possibilidade de estar aqui, como a Rose, aqui à nossa frente, participando desse podcast junto conosco e trazendo à tona a sua voz. Crie sua própria voz. Existe alguém neste mundo que precisa escutar o que você tem a falar. Então, entre em contato conosco, dê o seu like e nós, desde já, agradecemos por você estar aqui junto conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Rose. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Chegou a